Alô, alô, alô. Bom, nós temos agora uns minutinhos para perguntas. Eu queria lembrar que no programa nós vamos ter ainda o paciente de UTI, nós vamos ter o paciente de enfermaria, nós vamos ter a transição da insulina EV para subcutânea, e, na ocasião da auto que fazer, nós vamos falar de intra e pós-operatório, enfim. Gostaria que, sobre essas duas apresentações que já foram expostas, se tivesse alguma dúvida que a gente pudesse ajudar a esclarecer, nós estamos à disposição. Pimazoni. Eu acho que hoje em dia não tem mais nenhuma dúvida de que a avaliação do controle glicêmico, seja intra-hospitalar ou domiciliar, é sempre muito mais precisa quando você trabalha com perfis glicêmicos e não com glicemias isoladas, né? Então, o melhor retrato que pode demonstrar alguma alteração importante de valores glicêmicos, você obtém como? Com 6 testes por dia, pré e 2 horas exatamente pós-prandiais. O que a gente observa em hospitais? É uma situação terrível. O médico vai lá e prescreve glicemia com hora marcada. E essa glicemia com hora marcada é uma coisa que não tem o menor sentido. Por quê? Porque você fica sem saber quanto tempo de jejum ele está, você não tem informação se aquele valor é pré-prandial ou pós-prandial. Então, o que eu gostaria de saber se ainda continua sendo assim, glicemia com hora marcada? Não, no nosso hospital a gente faz glicemias 7 às 9, às 12, às 14, às 18 e às 20 e às 22 horas antes de deitar. Eu procuro orientar o paciente, porque, veja bem, é uma dificuldade para a enfermeira fazer glicemia de 18 pacientes ao mesmo tempo. Então, eu oriento meus pacientes que aguardem a bandeja da comida, não comam, avisa a enfermeira que o doutor quer que faça uma glicemia e uma insulina antes dele comer. Aí a enfermeira faz a glicemia, faz a insulina se necessário, e aí ele come. Mas não é fácil. Tem alguma experiência agora com um glicosímetro novo que está para sair agora, aquele da Abbott, o Libra, que a realização da glicemia é extremamente rápida, e com aquele aparelhinho uma enfermeira pode fazer 20 glicemias em 10 minutos. Aí seria, para o ambiente hospitalar, seria um ganho tremendo, porque é uma mão de obra que não tem tamanho fazer essa glicemia de todo mundo nos horários certos que a gente gostaria de fazer. Então, mas de fato você tem razão, do ponto de vista de fato você tem razão, do ponto de vista de rapidez é muito mais rápido, mas desde que você já tenha colocado o sensor, que vai custar R$120 cada sensor. 60 euros. E talvez saia até por um pouco mais do que isso. E cada um vai ter que ter um sensor. Então, acaba ficando um custo muito maior. Outra coisa é que a glicemia é intersticial, não é capilar. Mas o aparelhinho tem uma oportunidade de colocar a fita. Se eu estiver havendo um trend de queda de glicemia, você pode claro. o capilar com o aparelhinho aceita também. Pimazoni, a gente estava junto no Hospital Quintador, no Rio de Janeiro, né? Onde a gente ajudou a instituir um protocolo lá. E, na verdade, o paciente diabético, ele tem uma plaquinha na porta dizendo que ele é diabético. Ele tem uma pasta vermelha que diferenciava de todos os outros pacientes. E a nutrição levava a refeição no horário marcado para aquele hospital. E, embora a gente tenha conseguido treinar lá, eu não consegui isso no meu hospital. Tá? Então, assim, na verdade, existe uma questão que já existe um serviço pré-estabelecido nutricional que na verdade, ele segue uma sequência de quartos e tanto faz o diagnóstico do paciente, né? A enfermagem, ela há 40 anos aprendeu que a glicemia capilar é feita às 7, às 11, às 17 e 22, e isso eu já perdi os cabelos tentando mudar, e realmente não é uma coisa fácil. Isso tem que vir com uma ordem administrativa, tá? De cima para baixo, infelizmente, tá? Senão a gente não vai... Você lembra que a gente tentou implementar essa triagem no pronto-socorro e essa determinação não teve nem 2 meses de duração, né? E no hospital de primeira linha, quer dizer, você imagina o resto, né?
Bom, só para complementar, acho que um dos objetivos desse nosso encontro é o benchmark. Então, eu quero dar a opinião do nosso grupo, lá no Hospital Bandeirantes, como é que nós resolvemos isso. Padronizamos horários para quem tem dieta oral, dieta interal e, no caso, em bomba de insulina. Essa já é a parte a cada 1 ou 2 horas, dependendo da situação. Mas o de dieta interal e parenteral, ele começa basicamente no mesmo horário, que é pré-prandial, café, almoço, janta e lanche da noite. O dieta interal tem às 3 da manhã, ou seja, é um segmento único de horário para a enfermagem, facilita. Então, aquele que está com dieta oral, ela vai começar às 7h30, o parenteral também, 7h30 e vai seguindo. E uns que têm dieta oral, todo paciente recebe um panfleto, fica com ele no quarto, dizendo que ele entrou no protocolo de glicemia e deve ser feita uma glicemia antes de cada refeição. Então, ele já está ciente. Além de a gente informar, a enfermagem informar, ele recebe esse papel para ele saber que tem que ser furado o dedo antes dele se alimentar. Eu acabo falando para o paciente, eu falo, olha, você toca a campainha e não te deixa dar insulina, você não come nada e fica tocando a campainha até vir alguém. É chato isso. E não era para ser, porque assim, o paciente está para ser cuidado, não para se cuidar, né? Isso jamais deveria acontecer. Isso é um quebra-galho que a gente faz, mas você pega um indivíduo com Alzheimer, um indivíduo idoso, já está preocupado com a doença, ele tem que se preocupar também em chamar a enfermagem. É triste. Eu queria mudar um pouco o foco dessas questões práticas, porque isso realmente, eu trabalho num hospital grande e já tem uma tradição nisso e a gente sabe das dificuldades gigantescas para implementar e manter condutas, né? O que eu queria trazer à discussão, queria ouvir a opinião de vocês, é sobre um assunto mais conceitual, e a minha postura é um pouco crítica em relação a isso, e eu queria ver o que vocês acham. É a questão de chamar de hiperglicemia hospitalar, né, quer dizer, uma categoria nova que não tem fundamento, talvez, epidemiológico, porque, se a gente for aplicar os critérios, aquele doente ele pode não ser diabético ou não ser diabético previamente conhecido, mas ele está diabético, né, de acordo com as definições. Então, eu acho que chamar isso de hiperglicemia hospitalar acaba talvez criando assim uma sensação de que não é tão grave quanto diabetes, não é diabetes, e acho que foge um pouquinho. Quer dizer, é um termo que está na literatura, todo mundo se refere a esse termo, mas eu acho que o ideal seria talvez mudar essa cultura e chamar isso de diabetes hospitalar, como diabetes gestacional. Acho que a comparação é perfeita, né? Porque, se a gente for assim, olhar com cuidado, provavelmente aquele paciente ele já era diabético, né? Hoje os laboratórios dão aqueles impressos comparativos. Então, você vê esse paciente, já há alguns anos ele vai em 100 e pouco de glicemia, hemoglobina glicada 5,9, 6. Dificilmente esse paciente ele era bonitinho e, de repente, ficou. E se ficou naquele momento, é grave, porque todos os estudos mostram que a mortalidade hospitalar é maior nesse grupo. Tem essa teoria que talvez o paciente não seja adaptado àquela situação e tal, mas eu posso pensar alternativamente de que o agravo, o insulto, é tão sério que aquele paciente, mesmo que está no meio da história natural do diabetes, ainda com uma certa função de célula beta preservada e tal, ele está com uma coisa tão grave que aquilo acabou eclodindo. Então, talvez assim, uma glicemia de 180 num paciente desse, teoricamente não diabético, seja igual a 400 num paciente que já é diabético, né? Então, eu não entendo por que parâmetros vitais, por exemplo, você mostrou um caso, pressão arterial de 9,5/7 no indivíduo com aquela idade, ou uma saturação de oxigênio de 75%, ou uma frequência cardíaca de 40 ou de 180, tem que ser diferente de uma glicemia de 190 num paciente que não sabia que tinha diabetes, ou uma glicemia de 400 ou 500 num paciente que tem diabetes. Então, acho que o foco tem que ser na glicemia, né? Aqui esse paciente ele tem que ser vigiado de uma forma diferente durante o hospital, porque esse é o que vai. E talvez o indivíduo com não conhecimento prévio de que é diabetes e que tem uma glicemia de 180,
ele pode ter a mesma gravidade do indivíduo que é diabetes e entra em sepsis com hipoglicemia, né? Então, o Rogério está aí, pode depois falar isso. No Einstein, os pacientes com diabetes conhecido e que tinham hipoglicemia, eles têm uma mortalidade mais alta até do que esse grupo de não previamente. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso. Bom, eu realmente acho que hiperglicemia de estresse é o termo mais adequado do que hiperglicemia hospitalar, porque o indivíduo não é obrigado a estar no hospital para ser submetido a um estresse, e isso pode acontecer em qualquer canto. Mas eu acho, viu, Malherbe, que é uma entidade um pouco estranha mesmo, porque a gente acompanha pacientes de outras especialidades, como, por exemplo, da nefro, e eles têm pacientes com imunopatias que eles internam 5, 6, 8 vezes para fazer pulsoterapia, e a gente acaba acompanhando esses pacientes 5, 6, 8 vezes durante as internações que eles fazem. E o indivíduo vem lá de não sei aonde, em geral são pacientes de outros estados, chega com uma glicada de 5,7, começa a pulsoterapia, o negócio vai para 400, 450, você dá insulina que não acaba mais, os caras suspendem a pulso, a necessidade de insulina vai lá para baixo, se você não for esperto, o cara faz hipo na tua cara. Passa 6 meses, a doutora manda ele voltar de novo, ele volta com 5,8. E em casa? Não, em casa eu não tomo remédio nenhum, não faço tratamento nenhum. Aí ele interna de novo 400, 500. Quer dizer, eu acredito, que nem você, que isso não vai durar a vida inteira. Mas é uma entidade que a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente imaginar que o paciente vai continuar em casa com as necessidades de insulina ou de tratamento que ele teve dentro do hospital, nós vamos provocar hipoglicemia no cara com certeza. Porque as necessidades de insulina e de tratamento caem assim, depois que o paciente sai do hospital. Isso que você está falando serve para corticoide, né? Eu acho que se você tirar o cara que, por doença, se apresenta num pronto-socorro hiperglicêmico, eu acho que é diferente. A segunda argumentação que tem para a falta de resistência do paciente que não era hiperglicêmico, a hiperglicemia que eu falei aqui, que aquele autor sugeriu, existe essa teoria que você expôs também. Quem sabe a doença do cara seja tão grave que a célula beta não conseguiu resistir à gravidade da doença e a hiperglicemia apareceu. Também é uma coisa que é possível. Eu também acho que hiperglicemia hospitalar não é o termo mais adequado, mas realmente é muito semelhante à gestacional e podia ser chamada mesmo de diabetes hospitalar, uma coisa desse tipo. Tanto que no slide eu coloquei que a hiperglicemia de estresse não é transitória, tá? Não é um fenômeno transitório. Pelo contrário, já indica uma disfunção. E uma terceira alternativa também, que eu acho, que o paciente, o fato de não ter um diagnóstico de diabetes, o cuidado com ele, em termos da glicemia, é menor. Tá? Quando o indivíduo chega e fala, eu sou diabético, fica todo mundo em cima, começa a controlar a glicemia com mais cuidado. Então, além da gravidade da doença, além do fato da própria hiperglicemia num paciente que não estava equilibrado, tem essa questão que as pessoas têm menos cuidado com esse paciente. Eu achei interessante a rotulação do paciente diabético com prontuário vermelho. É uma coisa que... Eu não consegui seguir no meu. Porque não tinha essa cor lá? Não. Lá no Samaritano tem uma etiqueta que no prontuário dele é diabetes. Vermelho, diabetes. Mais alguma questão? Rogério. Então, é ruim. Já vou te chamar para falar, hein? Eu sei. Só comentando essa visão do Domingos, o que é interessante sobre isso é que a gente não se salva de afastar o diagnóstico com a hemoglobina glicada. E naquele momento, até que o paciente tenha alta, ele acaba tendo que ser considerado diabético, porque você vai ter que correr atrás dessa glicemia. Então, é interessante essa visão, porque se você levar em consideração que a hemoglobina glicada tem uma sensibilidade baixa, ele vai ser diabético até que se prove o contrário. Exatamente. E o contrário vai ser só depois que ele sair do hospital, né? É sempre melhor excesso de cuidado do que falta.